Quais são suas expectativas para o mercado de cibersegurança em 2025? Eu sou Bruno Lauteriung e estou apresentando o Tal do Hacking. Hoje eu tenho dois grandes convidados aqui para bater esse assunto tão importante e, de certo modo, ansioso para ver o que esse mercado aguarda para 2025. Pedro e Francisco, um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer a participação de vocês para a gente falar desse assunto tão importante. Obrigadão, viu, pessoal? Estamos aqui à disposição. Obrigado você, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer. Perfeito, pessoal. Para a gente começar, eu queria saber qual é a principal lição de cibersegurança que 2024 deixa para 2025. Eu acho que é o uso intensivo da inteligência artificial pelos atacantes e, ao mesmo tempo, pelo pessoal de defesa, entendeu? A maior parte dos softwares hoje de segurança usam inteligência artificial e machine learning, porque tem que aprender como é, e eles estão usando também. Então, citando o ChatGPT aí, os franceses identificaram um vírus que foi criado por ele e que era difícil de rastrear. Então, você vê que a inteligência artificial começou a permear tudo. Nós temos software lá de defesa que data de 3, 4 anos atrás, israelense, que já usava inteligência artificial. Mas com o ChatGPT facilitou a vida de todo mundo, né? Sim, certeza. E, Bruno, se você perguntasse próximo ano, a gente dá para dar um pitaco. Daqui a 5, 6 anos, ninguém sabe, né? Assim, qualquer coisa é futurologia. Né? Pela evolução que está acontecendo nos ataques, as defesas. Mas eu concordo bastante com o Francisco. A inteligência artificial tem se tornado uma grande aliada dos atacantes de defesa. Você pega exemplos, por exemplo, um phishing, por exemplo, que é um spam de alguém tentando mandar um e-mail, né? Para poder cair no golpe. Esse pessoal que ataca é muito bom em tecnologia, tipo fazer o malware, eles não são muito bons em engenharia social, no sentido de escrever um e-mail bonitinho, etc. Com IA generativa, eles fazem e-mails, fazem um contexto enriquecido, cara, tá melhor do que nunca. Então, além, né, da inteligência artificial, eu acho que outro ponto a ser feito é capacitação e conscientização dos colaboradores, dos usuários. Né? Então, isso, no final do dia, sempre vai ser pessoas que vão clicar, vão ser pessoas que vão cair ou não, né, nos golpes. Então, na parte ferramental, IA definitivamente vai ser cada vez mais utilizado, mas na parte de conscientização, de ensinar as pessoas a como responder e evitar cair em golpes, isso tem que ser massivamente também investido no ano que vem. Olha, isso é importante, conscientizar as pessoas a nível nacional, porque a segurança do país Sim. parte do seguinte: as empresas e as organizações têm que estar protegidas e a população tem que estar conscientizada para você conseguir soberania digital. Senão o país fica muito vulnerável a ciberataques, a cyberwar, pode ter guerra cibernética, a gente não está preparado para isso. A quantidade de coisas que podem vir falsas e convencer o pessoal a clicar. Olha, acontece isso todos os dias e principalmente, né, quando tem essas festas comerciais e não comerciais, tipo Black Friday, né, Natal, Dia das Mães, tudo mais. O pessoal faz deepfake, consegue convencer você que tem uma solução. Se for muito, muito assintoso a diferença de preço, você não vai cair. Mas quando ela é próxima e tem um desconto de 50%, você cai, entra e daí você pode perder o seu dinheiro, perder o seu cartão de crédito, perder a sua identidade, coisas gravíssimas que podem acontecer. E é o seguinte, tem um livro do antigo fundador da Intel que fala, o nome é o seguinte: só os paranoicos sobrevivem. Tem que ter um pouco de paranoia, não acreditar em tudo, ficar desconfiado, porque quando a oferta é muita, como dizia minha avó, o santo desconfia. Com certeza. E como que as empresas podem auxiliar o país como um todo, então, nesse processo de conscientização da população? Primeiro, eu acho que as empresas têm a obrigação de se protegerem. Empresas protegidas protegem o país, entendeu? Porque não espalha o vírus, não espalha o spyware, não espalha o ataque. Então, a primeira coisa, as organizações, o governo, as empresas têm a obrigação de se protegerem e bem. Isso aí, evidentemente, que não existe proteção 100%, mas você vai tornar mais difícil para o atacante. É o seguinte, vem o bandido pela rua,
tem um carro blindado e um carro não blindado. Quem que ele assalta? Vai ser o não blindado, é mais fácil, né? Você faz uma tentativa, você bate no vidro, vê que o vidro é diferente, então, mesma coisa com as empresas, com as organizações. E o governo é um dos que se defende muito mal, entendeu? Ele não está preparado, é um monte de coisas. O próprio processo de licitação pública complica isso aí, e ele é obrigado a contar como é que ele fez, como é que ele se protegeu, o que facilita a vida do atacante. As empresas não são obrigadas a contar, protegem melhor, por causa dessa diferença. Não existe proteção por obscuridade, mas você complica a pessoa achar, o atacante achar o que você está te protegendo, entendeu? Pode ser que aquele processo de proteção tenha alguma falha. Se ele não souber por qual que é mais complicado para ele. Não, e você precisa bem, Bruno, muitas empresas cuidam de estrutura crítica para o país, né? Então imagina o ataque numa hidrelétrica, numa concessionária de energia, no mercado americano, por exemplo, teve aquele famoso ataque do Colonial Pipeline que afetou 30% da população americana. Honduras, há uns 4 anos atrás, decretou emergência de segurança nacional por um ataque massivo nos órgãos do Estado, né? Então, muitas empresas, né, sobretudo concessão privada, que água, energia, esgoto, energia nuclear, isso, né, o governo, né, bota na mão a concessão das empresas privadas e, como o Marco falou, se elas não se protegerem, isso vai atacar grande parte da população, governo e empresa privada. No sentido de mais geral, no sentido de uma concessão mais ampla da população, existem golpes de PIX, golpes, por exemplo, para poder enganar pessoas de maior idade, para poder sacar, por exemplo, o auxílio Bolsa Família, que são pessoas que geralmente têm um menor nível de instrução do que a média, são mais facilmente, é a população mais vulnerável, né, para esse tipo de ataque. Então o governo deve investir em educação para essa população, para poder prevenir, né? Não é um cyberataque, mas é um ataque de segurança de informação, né? Vazar uma senha, vazar um cartão e tudo mais. Mas, no ponto de vista das empresas, do Estado, uma empresa atacar, por exemplo, sei lá, um Itaipu, por exemplo, imagina só o estrago que pode fazer, né? A energia nuclear do Brasil, concessionárias de esgoto, de água. Então, realmente, é um ataque de empresa só que vai ter um impacto muito grande na população do Brasil. Olha, uma coisa assim, hoje, todos os hospitais, por incrível que pareça, estão mais modernos, mais modernizados. Sim. Então, os respiradores do pessoal na UTI estão ligados na rede interna, que está ligada na internet. As bombas de infusão, aquelas que dão remédio para o paciente no hospital, ou que dão morfina e tudo mais, também estão expostas. Você imagina um atacante, vai lá e desliga por 2 minutos os respiradores. O que vai acontecer na UTI? Esse é o tipo de negócio que o hospital é muito complicado. Não dá tempo de fazer um disaster recovery plan. Você tem 6 horas para resolver, 8 horas. Não, você não tem 6 horas para resolver. Você tem minutos, não pode acontecer. Bomba de infusão, se ele fizer uma injeção excessiva de morfina, o cara morre. Ou de quimioterapia. Então, o cara está numa bomba de cobalto lá, levando radiação para tratar alguma coisa, o cara aumenta a dose, mata a pessoa. E você pode estar ouvindo, não é possível um cara atacar o hospital? É possível. Outras pessoas morrem, né, por ataques cibernéticos em que isso para coisas vitais para a sobrevivência. Então, o exemplo que o Marco falou, tem vários hospitais sendo atacados e se impactando no cuidado diário das pessoas. E tem um detalhe, né? As empresas que fabricam os equipamentos, elas não estavam muito sensibilizadas para os riscos cibernéticos que os hospitais correm, né? Então, agora que estão começando a acordar, que os hospitais acordaram, né? Acordaram porque houve também uma digamos assim, eles começaram a colocar nos conselhos gente que entende de segurança cibernética, entendeu? Isso é essencial para eles terem consciência. Está difícil, viu? O pessoal de TI de hospitais está sendo sensibilizado, mas quem decide é o pessoal do orçamento, o diretor financeiro, que não está muito preocupado com isso, né? Você mencionou, Francisco, essa questão da inovação, a ideia de inovar dentro de um setor, pode ser
tanto da saúde como qualquer outro setor, mas o setor citado ele resolveu inovar, trazer novos equipamentos, uma nova qualidade para o paciente, né? E, de certo modo, se expôs a questões de cibersegurança. Como que as empresas como um todo, elas podem inovar, trazer melhores resultados por meio da tecnologia e, ao mesmo tempo, garantirem que estão seguras? Olha, primeiro, se eu soubesse a resposta certa, eu estaria rico. Não sei a resposta certa, mas é evidente que quanto mais tecnologia você tem, mais conexão você está disponível, maior a sua superfície de ataque. Então, quando você é pequenininho, fechado, pular sua muralha é difícil, né? Você tem lá jeito de colocar gente defendendo, aí vai aumentando a muralha, vai faltando soldados, aí vai ter ponto de vulnerabilidade no muro. Então, a superfície de ataque é uma coisa importante e aumenta muito o risco das empresas. E isso aí agrava no Brasil por uma razão muito simples. Não temos gente preparada em ser cibersegurança. Não temos nem gente de TI, imagine cibersegurança, que é uma coisa nova. Olha, a cibersegurança, eu me lembro, eu estou nesse ramo há 30 anos. Ela era alguma coisa, um analista de sistema de 5ª categoria, esquecido dentro de TI, e de repente o cara foi subindo, virou um cargo especial e virou no conselho, porque ficou muito complicado. Virou um C-level, né? Virou C-level, e o cara está agora, é o CISO, que aliás é uma profissão que eu chamo de celas ardentes, porque o cara não fica muito tempo em cima, entendeu? Porque sempre tem alguma coisa que acontece, e aí coloca a culpa no CISO e contrata um outro que vai também sofrer um ataque no futuro e vai ser também apedrejado. Assim não tem jeito, mas no Brasil tem essa complicação que nós temos falta de recursos humanos treinados, formados, adaptados e integrados com as novas tecnologias. Essa inovação que você falou, as grandes corporações, grandes bancos, grandes empresas, elas têm o recurso, têm o dinheiro, só que isso é o quê? 1% das empresas, né? 2% no máximo. A grande maioria não tem esse recurso. Lembrando que a cibersegurança, né, são os 3 pilares, né? O pilar de pessoas, processos e tecnologia, né? Houve uma mudança muito grande pré-pandemia e pós-pandemia. Todos nós acompanharam as notícias que depois da pandemia houve assim, um crescimento exponencial, extraordinário de cyberataques. Porque as empresas tiveram que trabalhar remoto imediatamente, sem as pessoas treinadas, sem os processos definidos e sem a tecnologia comprada. Então, foram do jeito que deu e não podia ser diferente. Os atacantes viram isso, cara, isso aqui é uma mina de ouro. E, de fato, foi. Ouro, talvez até um diamante junto ali, porque foi muito dinheiro em ataques de ransomware, em fraudes, né? Então, eu acho que a pandemia, com todos os males que teve, né, catalisou um pouco essa preocupação, né? A gente teve aqui no Brasil grandes empresas que perderam bilhões de reais, em valor de mercado, em ações. O governo em 2021 foi massivamente atacado, o STJ, vários TRFs, passaram 10 dias fora do ar, nesse contexto, né, logo pós-pandemia, em que isso não estava adequado. Então essa inovação meio veio a forceps, na minha visão, pós-pandemia, em que eles, cara, isso aqui realmente, o que o Camargo falou, o diretor de financeiro, o médico lá, presidente lá do hospital, que nunca deu bola para cibersegurança, que nunca deu bola para a tecnologia, disse, cara, como é que meu hospital pode parar porque eu não tenho essa ISO, porque eu não comprei essa solução, e aquele analista lá, quinta categoria, esse cara pode salvar meu negócio, né? Então, essa inovação, a resposta não é fácil, não é simples, não é rápido, não tem bala de prata, em que eu vou comprar isso, contratar tal pessoa, definir isso e estou resolvido. Não, né? A transformação ela é como uma cebola, ela é feita em camadas. Então, assim como na vida real. Na vida real, você blinda carro, você coloca cadeado, você não faz uma coisa só e está seguro. Você sempre está se protegendo. Sabe a segurança da mesma forma. Tenho várias camadas em que eu tenho que proteger todas essas camadas. Se fosse fácil, ninguém mais era atacado, certo? Né? Se dinheiro resolver segurança, também ninguém mais era atacado. Investir 10 milhões de solução, 15 milhões nessa solução e pronto. Obviamente que investir
dinheiro, né, e investir em soluções de qualidade é necessário, porém não é suficiente. Eu tenho que usar isso da melhor forma, definir da melhor forma, treinar as pessoas da melhor forma e manter assim ao longo do tempo. É fácil falar, muito difícil fazer. Vocês mencionaram a evolução do profissional de segurança da informação, como ele tem crescido, e alguns chegaram até o conselho das empresas. Só que algumas empresas maduras trazem esse profissional para o conselho. Queria saber se existe uma expectativa de vocês de que mais empresas tragam esse tipo de profissional para dentro do board. Então, na verdade é o seguinte, empresas que têm board no Brasil é 2%, 3%, isso aí já... E quase todas elas... Já é um nicho, né? Por si só, né? É um nicho, mercado financeiro, todo mundo tem que se proteger. Isso aí aconteceu mesmo. Agora, a preocupação da gente na ABS, lá, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, é os 77% das empresas são micro, pequenas e médias empresas. E elas não têm dinheiro, não têm recurso. Então, como é que faz para esse pessoal, pelo menos, conseguir o mínimo de segurança e tudo mais? Não existe solução fácil, mas tem algumas coisas que podem ser encaminhadas. Por exemplo, o Security Operations Center, o pessoal vai ficar sócio, em vez de comprar coisa, ele entra e vai pagar uma porcentagem pequena, uma mensal, para ter alguém que entenda e que está. Não adianta ter um funcionário de cibersegurança, ele tem que estar em emulação com mais gente que conhece o ramo, que está discutindo, que está aprendendo. Você vai aprendendo todo dia nesse ramo, né? Isso aí aprende, então sozinho. Você não aprende na empresa, você vai ficar sozinho lá, isolado. Se era um cara de cibersegurança sozinho na empresa, fica desatualizado rapidamente. Então, atualização constante é necessária, certificação constante, tudo isso. Então, não é fácil a equação, viu? Quando você tem pouco dinheiro, você tem que escolher o que você vai gastar. Né? Sim, e eu acho que eu mudaria só uma coisa na sua pergunta, Bruno. Você perguntou empresas maduras. Eu diria empresas inovadoras. Porque tem muita empresa madura que ainda não tem. Então, realmente, dentro desse pequeno nicho que o Marco comentou, essas que estão preocupando em colocar o profissional de cyber no board. Porque no board foi criado para colocar um cara de compliance, né? Um cara do mercado financeiro. De risco. Né? De risco, etc. Os que já sofreram ataque, que não foram poucos, estão começando a se colocar também a pessoa de cyber. Então, é aquele negócio, né? Você só se mexe depois que dói. Né? Então, aqueles que já sofreram ataque, aquelas grandes estão liderando, né, essa iniciativa de, cara, eu sofri isso aqui, perdi 4 bilhões de mercado na Bolsa de Valores, agora eu preciso me preocupar mais com isso, vou colocar o cara no board. Isso vai ser uma referência, é um movimento lento, né? Que quem já sofreu está sendo exemplo para outros não sofrerem. Eu não acho que vai ser algo assim massificado, né? Pela própria natureza do ser humano, aquela síndrome do super-homem, né? Nunca vai ser comigo, então não preciso. Então, mas acontece, só tem 2 tipos de empresa, quem não foi atacado e quem vai ser atacado, aquele maior clichê, né? A pergunta é, o quão prejudicial, o quanto eu vou perder dinheiro com o ataque que eu vou sofrer? Alguns aceitam o risco. Não, tá aqui, 10 milhões e tal, eu boto na conta e vou. Outros, cara, esse risco para mim é inaceitável. E tomam essa iniciativa de ter uma preocupação tão grande com cibersegurança e colocar no board e tomar isso em consideração nas decisões estratégicas e do futuro da empresa. Perfeito. A gente estava falando de expectativa para 2025. Quando eu olho para 2024, eu vi que praticamente todas as tecnologias foram ofuscadas pelo hype da IA generativa e chat GPT e não se falou de mais nada. Só que anos atrás a gente falava muito de blockchain. Uhum. O blockchain ele foi vinculado especificamente a criptomoedas e a NFT e todo aquele hype. Talvez isso não tenha ofuscado um pouquinho boas aplicações dessa tecnologia tão importante. Eu queria saber de vocês quais são suas expectativas para essa tecnologia em 2025 e como ela pode impactar o mercado de cibersegurança. Eu estou do lado do atacante ou estou do lado do defensor? Isso é importante, né? Isso é importante. Porque assim, o blockchain, ele... vamos primeiro, eu vou responder um pouco do atacante, tá, Camargo? Se você quiser falar do defensor, mas muitos crimes atuais, modernos, só são possíveis por causa de blockchain. Então, por exemplo, existe um ataque, não sei se todo mundo conhece... O blockchain porque ele possibilitou criar criptomoedas. Isso, exatamente. Porque assim, o ransomware, para quem não conhece, é um ataque em que ele
criptografa os dados da vítima e pede um resgate, né? Esse resgate ele é pago em criptomoeda, que obviamente é tecnologia em cima de blockchain. Então, ele não fala assim, deposita nesse banco aqui XPTO, agência tal, conta tal, faz o Pix. Se fosse assim, a justiça mandava o banco bloquear e acabou. Não coloca aquele saco de dinheiro, aquela lata de lixo na rua tal. Bota a câmera, acabou. Então, só é possível esse tipo de ataque, só foi possível essa avalanche de ransomware graças ao blockchain. Quer dizer que é ruim? Não, não é ruim. Toda tecnologia inovadora pode ser usada para o bom e para o mal, né? Então, NFT e blockchain, sobretudo criptomoeda, especificamente falando de criptomoeda, ela tornou muito mais fácil a fraude, tornou muito mais fácil você sequestrar dados e dar pagamentos que são irrastreáveis e que não podem identificar quem são o atacante. Do ponto de vista da inovação, realmente eu concordo com você, Bruno. Eu vejo pouca aplicação, né? Assim, eu não conheço tudo, obviamente, mas no que eu vejo no dia a dia lá na CLM e na ABS, a gente vê pouca aplicação blockchain em cibersegurança. Porém, me vem à mente várias aplicações, porque assim, qual a vantagem? Pela própria natureza do blockchain, é algo ser distribuído, ou seja, eu coloco uma vez no blockchain, aquilo se propaga na rede no mundo todo e se torna algo imutável, consultável e checável, né? Ou seja, verificável por qualquer pessoa do mundo, né? Por isso que a aplicação da NFT, de contratos, é tão bom. Eu pensando bem, talvez isso possa ser muito aplicado na parte de identidade. Então hoje as empresas fazem, né, as tecnologias fazem a autenticação para entrar nos sistemas de uma fonte única, ou do Active Directory, do LDAP, etc. Várias tecnologias atuais. Talvez se você fizer isso num blockchain, vai ser muito mais difícil do fraudador roubar uma identidade, roubar uma autenticação. Certamente deve ter várias outras, mas eu corroboro bastante o seu diagnóstico. Eu acho que essa avalanche, né, essa chuva de água que nós tivemos ofuscou um pouco dessas aplicações e eu acho que tem bastante espaço para inovar nisso também. É o seguinte, na verdade, eu vi uma aplicação de uma empresa americana chamada Catena, que a ideia dela qual que era? Era usar a rede do blockchain. O blockchain você consegue mandar ativos a transações, por exemplo, um executável, por um preço barato, alguns centavos. Agora não é mais barato porque o blockchain está $90 mil, mas era barato na época. E aí para você atualizar o software de equipamentos IoT, que é um equipamento muito que está na rede, muito vulnerável. A hora que você vai atualizar, ele fica vulnerável, ele fica aberto à internet e é passível de ataque. Então, nesse momento é que você aproveita a criptomoeda, o blockchain, alguma coisa para transmitir aquele ativo e atualizar com segurança a máquina IoT. Essa foi uma aplicação que eu vi, não vi aplicação nova em matéria de blockchain. Agora, o Pedro tem razão. Lavagem de dinheiro, tudo isso aí, criptomoeda foi um maná. Isso aí, no tempo do Collor, existia no Brasil o CDB ao portador, que era uma maravilha. Você trocava CDB como dinheiro e tudo, certificado de depósito bancário ao portador. Depois, evidentemente, acabou. Isso aí, tudo agora é escritural, está todo mundo identificado, não tem jeito, mas o cripto ainda tem essa facilidade de ser irrastreável, todos esses negócios aí. Eu chutaria que na matéria blockchain os atacantes estão à frente. Muito se fala de segurança de terceiros hoje em dia, né? Garantir que o teu terceiro vai proteger os seus dados. Será que nesse momento o blockchain não poderia ser fundamental? Por exemplo, porque você falou, a pessoa passa o contato, está lá tudo certinho aqui, pronto. Eu tenho essa garantia de segurança. E isso tudo, essa garantia sendo fornecida através de blockchain, não seria uma possibilidade bacana, de certo modo? Então, na verdade, eu acho que o pessoal deve estar estudando outras tecnologias, não só a inteligência artificial. Isso aí acontece com qualquer coisa que você invente, sempre aparece alguma coisa diferente. Por exemplo, agora nós estamos na época de WhatsApp e e-mail para marketing. O que está funcionando agora, por incrível que pareça, falei isso um dia com um especialista em marketing, é telegrama. Porque você lê, opa, que chegou um telegrama, é tão raro
que você vai lendo. Então, ou chegou pelo correio, alguma carta, você acaba lendo. Quanto que e-mail você está deletando. Vai deletando, você né? vai deletando direto. Você não conhece quem tá enviando, deleta sem mais. Então, tem essas coisas acontecendo aí devem estar estudando, não tô. O que eu soube, por exemplo, no ramo de carros autônomos, que agora os Estados Unidos, até a última versão do carro dela está muito interessante, que ela negocia muito bem todo o tráfego autônomo que ele consegue. É que o pessoal descobriu que ele lê placa de stop, de tudo, que mudando alguns pixels na placa, ele interpreta diferente. Então você não consegue ver, mas ele consegue ver. O que os caras estão fazendo? Adesivo em cima da placa, só para testar. E aí, em caso de guerra, é capaz deles, sabotadores, colocarem as placas lá e causarem um caos nos Estados Unidos inteiro, entendeu? Então, ou no Brasil, em qualquer lugar. Mas aqui no Brasil não tem muito carro autônomo. Só falando uma coisa da importância de cibersegurança, que tem uma grande empresa, não vou dizer o nome, de produção de álcool. É muito grande. E o presidente contratou um diretor de segurança. Eu não quero ser o primeiro caso no Brasil, igual os americanos, que paralisaram o país porque não entregaram álcool. Você se vira, tem dinheiro o suficiente, eu não quero ser o primeiro, não quero aparecer no jornal como sendo o responsável por parar o país. Entendeu? Então, a preocupação agora subiu de nível, está a nível do presidente do conselho, não é o presidente da diretoria, é do conselho, não é o CEO. Então, cibersegurança virou importantíssimo e o Pedro estudo que com a transformação digital acelerada que tivemos que fazer no Brasil por causa da pandemia, o que aconteceu? A gente que tinha um firewall protegendo, o pessoal só acessava de dentro da rede da gente, agora acessa de casa. Então, é com uma máquina que a gente não sabe, de um telefone, um celular. Então, a vulnerabilidade aumentou assim impressionantemente. Uma coisa que eu acho que é importante falar para pequena e média empresa, microempresa, o último recurso é um backup. E o backup tem que funcionar. O Pedro é que fala melhor que isso aí do que eu. Lembra da cebola? Quem é a última casca? Ou seja, quando deu tudo errado, quem é meu último recurso? É o backup. Então, se você... quando todas as barreiras foram quebradas, deu tudo errado, formata tudo e volta o backup. Se não tem backup, aí complicou. Aí você vai ter que sentar e chorar um pouquinho, porque realmente o backup é o seguro do seguro. Né? Quem seria, por exemplo, em teoria, o miolo da cebola ali, o mais para dentro, né? Qual é o nosso maior inimigo? O hacker? Não, o usuário. Brincadeira, pessoal. Né? Hacker. Então, a grande maioria dos ataques se dá por usuários internos. Não por, às vezes, serem maldosos, mas por clicar no spam, por não estar devidamente treinado, por colocar um pendrive que ele achou na rua. É muito comum um hacker pegar um pendrive, infectar, deixar na rua. Opa, me dei bem, achei um pendrive. Vou aqui botar na máquina para formatar, quando vê ele já está preparado para isso. Então, essa cebola mais né, interna seria, por exemplo, o antivírus, o anti-malware, o EDR, até o mais externo, que é o backup. Então, hoje, projetos de backup têm sido capitaneados pela área de cibersegurança, que sempre foi na área de infraestrutura, área de storage, de armazenamento. Hoje o backup é o último recurso para de tem que ser permanente, tem que ter backup permanente, que não imutável, pode, né? Imutável, não pode ser alterado por nenhum hacker. Porque eles só faziam isso também, já que criptografar os dados da rede, vão criptografar o backup também, né? Sim. Que daí você complica mais a vida da empresa. Sim. E para a gente encerrar aqui, pessoal, eu queria saber de vocês quais são suas expectativas para o mercado de cibersegurança para 2025. O mercado de cibersegurança está crescendo muito acelerado, está crescendo 25% ao ano no mundo. E eu acho que vai continuar essa tendência, porque os hackers continuam também procurando meios de burlar tudo isso aí. Esse ano aconteceu uma coisa interessante, como você fica... o fabricante de software de segurança fica muito pressionado. Então, descobre um ataque, descobre uma vulnerabilidade, tem que reagir muito rápido. E essa reação rápida este ano levou à paralisação de aeroportos americanos, de empresas. Isso aí não dá para criticar a empresa,
mas o processo deles aparentemente tinha um problema, mas querendo atender e proteger os clientes o mais rápido possível, aconteceu um negócio que vai chover vai ter uma chuva de ações, a menos que eles tenham feito acordo já com o pessoal fora dos tribunais. Os americanos adoram processo desse tipo, né? Então, muita gente foi prejudicada, as companhias aéreas. Imagina, avião parado, quanto custa? Tripulação parada. Então, foi um negócio meio complicado, mas é explicável pela necessidade que você tem de atualizar rapidamente o seu software. Quando ele depende de coisas externas. Tem software de inteligência artificial que não depende da internet, não depende de nada, ele analisa o comportamento da máquina, o comportamento da sua rede. Isso aí são melhores, já chegou no nível de inteligência artificial melhor do que você ficar procurando assinatura de vírus e tudo mais, entendeu? Eu particularmente, eu concordo com o Francisco, só vai crescer e, sobretudo, no ambiente de cloud, né? Então, assim como a pandemia ela obrigou as pessoas a trabalhar remotamente, e a segurança do trabalho remoto, o trabalho híbrido, o teletrabalho, etc., virou uma pauta muito grande em 21, 22, 23. Né? Hoje, a grandíssima maioria das aplicações modernas se dão em nuvem ou cloud native. Né? Você não pode estar na nuvem pública, mas uma nuvem privada, uma nuvem híbrida. E imagine que isso é mais ou menos como usuário para fora. Né? Ou seja, a aplicação está dentro de casa, está aquele perímetro, está dentro daquela casca, ninguém passa por ali. Agora, hoje, um mês está numa nuvem, outro mês está em outra nuvem. As nuvens... Só lembrando, pessoal, quando você coloca uma aplicação na nuvem, você resolve parte do problema, ou seja, a parte de infraestrutura, escalabilidade, etc. Mas a segurança ainda é com você. Mesmo seja aplicação SaaS. Então, você tem aquele seu e-mail na nuvem, o seu armazenamento na nuvem, você é responsável pela segurança dos seus e-mails, dos seus dados. Você não terceiriza isso para o provedor de nuvem. Né? Então, essa segurança de cloud e multi-cloud, API, segurança de aplicações, segurança de dados em nuvem, está sendo uma tendência muito grande, está crescendo bastante. Então, por exemplo, API Security, segurança de API, é uma das novas ondas a serem surfadas aí pela cibersegurança. Cresceu muito nos últimos 2, 3 anos o ataque em abuso e exploração de API, o que é um caso de uso, um tipo de exploração por aplicações de cloud native, web e em nuvem em geral. Perfeito, pessoal. Eu queria agradecer muito todo o conteúdo que vocês compartilharam aqui comigo hoje e espero revê-los em novos episódios. Bruno, nós que agradecemos aqui, eu agradeço o convite em nome da Associação Brasileira das Empresas de Software. Acho que foi muito interessante. As suas perguntas levaram a gente a refletir sobre coisas que normalmente a gente não pensa. Sim. Então foi muito importante estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. E conte sempre com a gente. Eu agradeço, pessoal. Obrigadão.